Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor, amém? Vamos estar começando o culto nessa noite. Vamos estar orando ao Senhor. Você que está aí na sua casa, se coloque de pé também. Vamos nos colocar de pé para estar orando nessa noite com a Gabriele. Vamos dar início a esse louvor que Deus nos trouxe aqui hoje. Foi para isso. Foi para nós adorarmos o nome dEle. É o único propósito de nós estarmos aqui hoje. Adorar e agradecer o nome dEle, porque esse é o propósito para o qual a gente nasce. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Nós estamos felizes, ó Pai, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, ó Pai. É para entregar tudo que nós temos ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que neste louvor aqui que nós viemos, Pai, te adorar de todo o nosso coração, Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Deus. Abre o nosso coração, Pai, para estar recebendo, Deus, a palavra que vai ser ministrada essa noite. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, ó Pai. Porque nós queremos ser transformados e mudados pelo Senhor a cada dia, ó Pai. Que nós venhamos aprender a cada dia e descansar no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor tem o controle de tudo, ó Deus. Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia sobre nós. E, Pai, receba o nosso amor, receba a nossa adoração, ó Deus. Porque tudo isso é para o Senhor e pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. As palmas, igreja. Adoramos o Senhor, Jesus. Deus maravilhoso, Jesus. Grandes coisas Deus
adorar o nome do Senhor aí na sua casa, aqui no templo. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e adora o nome desse Deus. Adora esse Deus porque Ele é o único que é digno. Então adora Ele, que Ele dá para sua boca a adoração. Adoração não é somente cantar, não é somente tocar, mas é entregar as nossas palavras para Deus, é entregar a palavra
Vamos orar para a vida do missionário. Estenda suas mãos para cá, querido, em nome de Jesus, e feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos ao Senhor, Deus, essa noite que vem estar abençoando, Pai, a vida do missionário Anderson. Que tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar através da boca, Pai, daquilo que o Senhor enviou, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pedimos ao Senhor, Pai, pela vida do irmão Anderson, do missionário Anderson, Pai. Que, Pai, que o Senhor venha usar ele da forma, Pai, que o Senhor nunca usou. E que o Senhor venha falar através dele aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Que nessa noite o Senhor fale ao seu coração de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. Que o Senhor nessa noite me use como boca dele, querido, para ministrar a mensagem do coração do Senhor aos nossos corações. Vamos falar com Deus mais uma vez, querido? Nessa noite você vai orar ao Senhor, você vai colocar diante do Senhor tudo aquilo, querido, que você tem no seu coração, que você almeja, o seu desejo, aquilo que você tem vontade de que aconteça na sua vida. Coloque nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o Deus do infinitamente mais. Deus que nós servimos, querido, Ele é o Deus do inimaginável. Ele é o Deus que faz milagres, querido. Ele é o Deus que faz maravilhas, Ele é o Deus que faz prodígios, Ele é o Deus que realiza sonhos. E você está diante desse Deus, querido. Então você pode nessa noite adorar ao Senhor, você pode nessa noite falar com o Senhor, você pode nessa noite, querido, clamar ao nome dEle. E peça ao Senhor, querido, para falar com você nessa noite. Peça ao Senhor, querido, para falar com você, assim como Ele falou conosco através dos louvores. Assim como Ele falou conosco, querido, no primeiro culto hoje de manhã, através da mensagem. Assim como Ele falou nos outros cultos também, no primeiro culto dessa noite, querido. Peça a Ele para falar com você nessa noite. Clame ao Senhor
Porque a palavra de Deus nos diz: clama a mim e anunciar-te-ei, e mostrarei para vocês coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então o Senhor tem grandes coisas, querido, para poder mostrar para nós, para falar conosco. Então nessa noite, querido, ore ao Senhor, fale com Ele, querido, no íntimo do seu coração. O Senhor busca pessoas de intimidade, o Senhor busca as pessoas para falar com Ele na intimidade, querido. Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Deus é um Deus provedor, querido, aquele que dá o necessário para que nós possamos passar por tudo isso. E nessa noite, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações, Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, de uma maneira, ó Pai, Senhor, que talvez o Senhor não tenha falado aos nossos corações, não porque o Senhor nunca falou, ó Pai, mas talvez porque hoje o nosso coração esteja aberto de uma maneira diferente para te ouvir. Que os nossos ouvidos nessa noite estejam sensíveis, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para identificar a Tua mensagem, para identificar a Tua palavra nessa noite, ó Pai, e aquilo que as palavras, Senhor, não conseguir traduzir aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue falando poderosamente nas nossas vidas, Pai. Pedimos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, pois Tu és Deus e não há outro como o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, querido, no seu lugar, fique à vontade. Assentando, você abre a Bíblia no livro de João, capítulo 21, verso 15 em diante. Livro de João, capítulo 21, verso 15 em diante. Que Deus fale conosco poderosamente nessa noite. João capítulo 21, verso 15. Amém? Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Podemos ler? Algumas pessoas ainda estão procurando, vamos aguardar para que todos participem. João, capítulo 21, verso 15 em diante. Amém? Querido, você que gosta de anotar, o tema da mensagem dessa noite é: Deus não desiste de você. Pode melhorar, querido. Acho que é uma palavra muito impactante no nosso coração. Tantas pessoas já desistiram de nós, tantas coisas nós já desistimos, mas a principal delas, querido, que é Deus, Ele não desiste de você. Você pode glorificar ao Senhor, você pode louvar ao nome dEle por isso, querido, porque Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua família, Ele não desistiu daqueles que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Livro de João, capítulo 21, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Verso 16: Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, queridos? Você pode estar pensando aí no seu lugar, ou talvez na sua casa: o que isso tem a ver, querido, com o tema Deus não desiste de você?
Mas tem muito a ver, querido, porque Deus falou muito ao meu coração com essa mensagem. Durante essa semana, recebi um convite para estar ministrando nos cultos à noite de hoje, na quarta-feira. E o Senhor falou muito ao meu coração com essa mensagem na quinta-feira à noite, quando eu estava preparando o esboço, sobre essas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro. E o porquê dessas 3 perguntas que ele faz para Pedro. Especificamente Pedro, querido. Ele não fez essa pergunta para João, ele não fez essa pergunta para Filipe, ele não fez para nenhum dos outros apóstolos, ele fez para Pedro. E eu identifico, querido, a minha vida, e acredito que você vai identificar muito também a sua vida, com as características de Pedro, querido, que é o que eu quero falar nessa noite. Pedro era um homem que nesse momento já estava andando com Deus, estava andando com Cristo, já tinha largado a pesca de lado, porque ele era pescador. E o porquê que a vida dele, querido, se encaixa perfeitamente nos nossos dias? Simples, querido, nós vamos ver aqui algumas características de que mostra que nós também fizemos as mesmas coisas que Pedro fez. Passamos pelas mesmas coisas e mesmas situações, talvez, que Pedro passou. Talvez não na mesma proporção, talvez não na mesma situação em si, mas por questões de tempo. Nós praticamos, às vezes, as mesmas coisas que Pedro praticava num contexto diferente. Pedro, querido, era um homem bruto. O que eu quero dizer com homem bruto, querido? Ele não tinha estudo, ele não era aquela pessoa catedrática. Ele não conhecia, vamos dizer assim, de letra. Talvez ele era uma pessoa difícil com matemática por não haver estudado. A única coisa que eu tenho certeza que Pedro sabia fazer, até antes de encontrar com Jesus, era pescar. E ministrei sobre isso aqui, querido. Na pregação que eu tive a oportunidade de ministrar anteriormente a essa, eu ministrei sobre Pedro pescando. E, querido, eu tenho certeza de que Pedro era catedrático em pescar. Mas para as coisas do Senhor, querido, ele era truculento, ele era rude, ele era uma pedra bruta. Mas que o Senhor Cristo, nosso Deus, Jesus Cristo, não desistiu dele. Mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, mesmo talvez querendo passar o carro na frente dos bois, trocando os pés pelas mãos, tropicando nas próprias situações, o Senhor Jesus não desistiu de Pedro em momento algum. E digo mais, querido, segundo a Bíblia, Jesus não desistiu de nenhum deles, nem mesmo de Judas. Porque a Bíblia vai dizer para nós, querido, lá no livro de João, capítulo 6, verso 37, o Senhor dizendo: olha, todos aqueles que o Pai me deu, todos aqueles que o Pai enviou a mim, nenhum deles eu lancei fora. Mesmo Judas, querido, o Senhor sabendo que ele seria o traidor, o Senhor não desistiu de Judas até no último momento. Assim como ele me mostrou, querido, nessa mensagem, nessa passagem, que ele não desistiu de Pedro. Em 3 situações aqui, querido, em 3 versículos, um logo após o outro, nós vamos ver Jesus fazendo a mesma pergunta para Pedro. E o que o Senhor queria fazer com Pedro naquele momento? Porque todas as coisas, querido, cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E tem uma situação que eu acredito ser agora clara na minha mente, por que Jesus pergunta não uma, não 2, mas 3 vezes para Pedro. Porque Pedro precisava ser lapidado. Pedro precisava ser polido. Pedro era uma pedra valiosa, mas era uma pedra bruta. Andou com o Senhor, aprendeu com o Senhor, mas precisava mudar ali o seu interior. Pedro precisava mudar o que estava dentro do seu coração, dentro do seu eu interior. Por isso que Jesus, em todos os versículos, dá uma incumbência para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta os seus irmãos. Porque Pedro precisava, querido, ser tratado por Jesus. Pedro precisava, querido, ser mudado internamente com Jesus. Aí você pode se perguntar: mas irmão, aquele tempo todo que ele andou com o Senhor não foi o suficiente? Aquele tempo todo que ele andou com o Senhor não fez nada? Fez sim, querido. Deus tratou com ele, Jesus tratou com ele em todos os momentos. Mas Pedro precisava agora de ser tratado internamente.
E nós vamos entender algumas características, querido, que me levaram a ter essa convicção. Por que Pedro, nós nos assemelhamos muito à vida de Pedro? Por que as situações que Pedro viveu, mesmo que isoladamente na Bíblia, vamos dizer assim, uma não está tão próxima da outra assim, ou talvez esteja, ela nos mostra a nossa vida se encaixando ali, querido. A primeira situação, a primeira característica de Pedro, Mateus capítulo 14, verso 18, vai nos mostrar a ousadia de Pedro. Está num barquinho com os discípulos. De repente o mar começa a se agitar. Jesus não está no barco, Jesus tinha ficado em terra firme orando. De repente, querido, eles avistam alguém vindo sobre as águas. A primeira coisa que eles fazem, que a Bíblia diz, é que eles têm medo. E eles começam a falar, é um fantasma. Até que o Senhor, com a sua voz, diz, ei, acalme-te, sou eu. E Pedro, querido, não tinha nada o que fazer na minha concepção, porque o Senhor já tinha se revelado para ele. Esse momento, se ele tivesse ficado calado, querido, teria sido mais assertivo, mas ele abre a boca, querido, e fala, ei, se é tu mesmo, Senhor, faça com que eu ande sobre as águas e vai ter ao seu encontro. Jesus diz para ele, então vem. Pedro pisa sobre as águas, começa a andar, e nós já sabemos a história. De repente bate um vento, Pedro sente medo, começa a afundar, levanta a mão, Jesus pega ele, põe ele dentro do barquinho. O que é que Jesus fala? Homens de pouca fé. Nós também, querido, nós somos assim muitas das vezes. O Senhor tem se revelado a nós de tantas outras formas, não andando sobre as águas, como nesse exato momento aqui que eu estou falando, mas o Senhor tem talvez se revelado a nós nas pequenas coisas. Muitas das vezes nós temos questionado o Senhor é tu mesmo? O Senhor tem cuidado de nós nas pequeninas coisas, e nós temos questionado o Senhor, Deus, onde tu estás? Usamos uma ousadia, querida, talvez de um jeito errado, assim como ele usou aqui, querido. Se Pedro tivesse ficado calado, querido, se Pedro não tivesse permanecido, não tivesse abrido a boca para falar, tudo bem que ele viveu um milagre nas mãos do Senhor ali, porque ele foi o único discípulo que ousou andar sobre as águas, mas ele foi chamado, os discípulos foram chamados de homens de pouca fé. Ali ele foi tratado. Através da sua ousadia, o Senhor tratou com ele naquela situação. E o Senhor tem tratado conosco em todas as situações, querido. O Senhor tem mexido conosco em todos os momentos. Alguns nós identificamos, outros não. Por isso que no início da mensagem, querido, da oração que eu fiz, o que eu estava dizendo era que os nossos ouvidos estivessem mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que o nosso coração estivesse aberto para nós ouvirmos mais a palavra do Senhor nessa noite. Porque quantas das vezes o nosso coração está fechado, nós temos acreditado mais no que nós temos visto do que nós temos acreditado pela fé que o Senhor vai fazer. Quantas das vezes nós queremos saber se o Senhor é Deus mesmo, fazendo com que nós andamos sobre as águas, ao invés de escutar a voz dele e confiar unicamente que ele é o Senhor. Quantas das vezes, querido, nós temos tentado colocar Deus na parede, ou o Senhor é Deus ou não é. Eu quero dizer para você, querido, se ele fizer, é um jargão que já tem no meio cristão, se o Senhor fizer um milagre na sua vida, ele é Deus. Se ele não fizer, querido, um milagre na sua vida, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele é fiel, querido. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele vai cumprir, querido, ele vai fazer. E o propósito de Cristo, o propósito do Senhor para nós aqui na terra, é que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Mas para isso, querido, nós temos que ser lapidados, moldados todos os dias, sendo modificados de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo nosso Senhor. E o Senhor tem trabalhado no nosso coração, querido, com tantas coisas, muitas das vezes pequenas, e nós queremos ver Deus fazendo tantas coisas grandes, mas Deus fala conosco nas pequeninas coisas, querido. Você já agradeceu ao Senhor hoje por estar de pé? Você já agradeceu hoje ao Senhor por você ter a oportunidade de estar na casa do Senhor?
Não é puxando de orelha não, querido, eu só estou te alertando o que nós temos feito na presença do Senhor. O pastor Jonas falou hoje pela manhã que a murmuração é o louvor do inferno. E querido, quantas das vezes nós temos trocado as palavras de bênção que o Senhor tem colocado no nosso coração por palavras de murmuração. Queremos ser ousados na presença de Deus, mas usamos uma ousadia errada. E depois questionamos Deus: Senhor, por que eu? É o Senhor tratando conosco, querido, dizendo que Ele é Deus e não há outro como Ele, querido. O livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, vai dizer que nunca antes se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nunca antes se ouviu, meu querido, nunca teve e nunca terá um Deus como o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se você quer ser ousado na presença do Senhor, ouse para Ele e não contra Ele, querido. Ouse na presença dEle, se doe, se proste, abra o seu coração, se rasgue diante do Senhor, mas se rasgue diante dEle, não para afrontar Ele, querido. Quantas pessoas, querido, infelizmente eu conheço algumas, que chegaram ao ponto de dizer: se o Senhor não fizer, eu vou sair, vou largar tudo e nunca mais vou voltar. Entenda, querido, Deus não é Deus de ser pressionado. Deus não é Deus de fazer aquilo que eu quero porque eu quero, não. É o Deus que faz o que Ele quer, porque a Bíblia diz que a intenção dEle, as bênçãos dEle, é o que nos enriquece, não nos acrescentam dores. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Talvez a nossa vontade seja boa, que é o máximo que ela pode chegar, mas perfeita e agradável, querido, é só a vontade do Senhor. Boas as nossas intenções muitas das vezes são, mas quantas das vezes nós demos de cara no muro porque a intenção era boa, mas a execução foi horrível. As consequências foram horrendas, mas aí você para e pensa: poxa, mas a minha intenção era tão boa. Entende, querido? Os nossos planos, eles podem ser frustrados. Os nossos planos, se preciso for, eles vão ser frustrados. Mas os planos de Deus não serão, querido, jamais frustrados. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará sem ser cumprida. Pedro ousou na presença do Senhor, mas questionando Deus: se tu és Cristo mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Ele estava duvidando da palavra do Senhor. Não duvide, querido, daquilo que o Senhor fala no seu coração, porque se Ele falou, querido, Ele vai fazer. Ainda que passe, querido, anos, ainda que o que Ele falou no seu coração pode estar lá no fundinho dele, como um fundo de um baú cheio de poeira, querido, mas se Ele falou com você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Entenda, querido, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus não é o nosso momento. Prometemos ao Senhor coisas diante da presença dEle, querido, que muitas das vezes nem nós mesmos conseguimos sustentar. Mas quando Ele promete, Ele é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, querido. Quantas pessoas estão duvidando agora do Senhor? Quantas pessoas agora estão sendo questionadas? E aí, onde está o seu Deus? Você não é servo de Deus, você não fala que o Senhor faz. Mas cadê Ele? Calma, querido. O Senhor vai fazer no tempo oportuno dEle. Porque o nome dEle é que tem que ser glorificado. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome do pastor, não é o nome de uma denominação, é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Toda honra e glória é para Ele, querido. Todo louvor e adoração é para Ele. Amém? Pedro também mostrou em uma determinada situação ele desistir facilmente. Irmão, isso aí você entrou, vamos dizer assim, você pisou no meu calcanhar, pisou no meu calo onde dói. Todos nós, querido, muitas das vezes desistimos facilmente. Acabei de falar aqui de promessas do Senhor, que muitas das vezes passam anos e estão no fundinho do nosso coração lá, esquecidas.
Essa é a desistência fácil, querido. Onde que Pedro desistiu fácil, querido? João 21:3. Logo aí acima onde nós lemos, nós vamos ver uma situação. O que aconteceu ali? Pedro estava pescando, de repente alguém chega na beirada da praia e fala assim: ei, joga a rede do outro lado. A Bíblia diz que eles não reconhecem quem estava na beira da praia, dizendo isso, mas eles obedeceram. Quando eles começam a puxar a rede cheia de peixe, a Bíblia vai dizer que ali naquela rede havia 153 grandes peixes. Pedro olha então e reconhece que é o Senhor. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Pegar a sua capa. Que capa é essa, querido? Isso representa o ministério de Deus na vida de Pedro. O ministério do Senhor na vida de Pedro. Porque quando ele foi chamado, querido, quando ele foi escolhido também numa pesca maravilhosa que o Senhor dá a eles, o Senhor transforma a vida de Pedro e fala assim: olha, vocês não serão mais pescadores, simples pescadores, vocês serão agora pescadores de almas. O ministério de Pedro agora muda. Talvez na visão de Pedro seria pescador o resto da vida. Ele viveria no mar pescando o resto da vida, porque era dali que ele tirava o sustento da sua família, o sustento da sua casa, o sustento dos seus filhos, o seu próprio sustento. Mas o Senhor pega ele e fala assim: olha, você vai deixar isso de lado e você vai me seguir, porque agora você vai ser pescador de homens, pescador de almas. E quando Jesus se ausenta, querido, aqui Jesus já tinha ressuscitado, já tinha passado a morte e a ressurreição de Cristo. E a primeira coisa que Pedro faz é jogar a capa. Figuramente ele estava dizendo que ele estava jogando o seu ministério. E ele joga o ministério dele para fazer o quê? Para voltar à vida que ele tinha antes. Porque a Bíblia diz que ele vai dizer de uma forma ousada: eu vou pescar. E os homens que estavam com ele dizem assim: olha, nós vamos com você também. E ele larga, querido, ele deixa a capa para lá. E a Bíblia vai dizer que quando ele encontra com Jesus nesse determinado momento aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar a sua capa, ele vai vestir a capa dele, vai jogar-se na água, vai encontrar com Jesus na praia. E ali, querido, nós podemos ver a maravilha que o Senhor faz na vida de um ser humano também. O que isso quer dizer, irmão? O que isso tem a ver comigo? Tantas coisas, querido. Quantas das vezes nós desistimos fácil porque não aconteceu da forma que nós queremos. Ah, Senhor, eu vou desistir do meu ministério porque está difícil. Ah, Senhor, eu não vou pregar a palavra não porque está difícil. Ah, Senhor, eu não vou na tua casa não porque aquele irmão olhou para mim com olho feio. Aquele irmão me viu no supermercado, na farmácia, no açougue, na rua, não me deu a paz do Senhor. Eu estou triste com ele, hein, querido? O seu ministério não é para homem nenhum. O seu ministério é para Deus. Quem te chamou, querido, não foi pastor, não foi presbítero, não foi bispo, não foi nenhum ser humano que te chamou. Quem te chamou foi o Deus dos exércitos. Quem te chamou foi Deus, querido. O seu ministério, você não tem que prestar conta do seu ministério para homem nenhum, mas você tem que prestar conta do seu ministério para Deus. Lembre-se, querido, Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim, não desiste de nós. Ah, irmão, você está falando tanta coisa ruim aí, vai ser só coisa ruim que Pedro fez? Não, calma. Daqui a pouquinho nós vamos começar a mudar a história. Nós vamos começar a ver o outro lado da moeda, como dizem, né? Mais uma característica: Pedro dormiu na hora errada. Irmão, Pedro dormiu na hora errada? Dormiu. Mateus 26:40 vai dizer que Jesus está chamando os seus discípulos para ir para um determinado lugar orar. Chegando até uma determinada localização, ele fala: agora vocês ficam que eu vou. Chama Pedro e mais dois e vai com eles. Chegando até um outro determinado lugar, ele fala assim: agora vocês três ficam aqui que eu vou continuar mais ali e eu vou orar ao Pai. E vocês orem comigo. A Bíblia diz que Jesus começa a orar e daí a um determinado tempo Jesus volta e Jesus encontra eles o quê? Dormindo. Talvez eles estivessem cansados. Talvez eles já tivessem terminado a oração deles. Pedro era um desses que estava lá, querido. E quantas das vezes nós temos dormido na hora errada? Ah, irmão, então você está falando do meu horário de deitar e de levantar? Não. Está falando do meu cochilo da tarde, de domingo, depois daquele almoço? Não, eu não estou falando disso não. Esse dormir aqui, querido, ele representa o nosso cochilo espiritual. A hora que nós deixamos de estar com Jesus para estarmos fazendo qualquer outras coisas.
A hora que nós deixamos de estar buscando ao Senhor para estarmos fazendo qualquer outra coisa que não seja estar na presença do Senhor. Era um momento que, se nós olharmos, Jesus chama os discípulos para quê? Para orar. Aquele determinado momento era de oração, querido, não era para dormir. Enquanto em determinados momentos o Senhor chama nós para guerrearmos, para ficarmos de pé, para louvarmos a Ele, para glorificarmos a Ele, e nós levantamos um pouquinho as mãos, levantamos um pouquinho a nossa voz, e logo daqui a pouco, daqui 5, 10, 15 minutos, nós nos cansamos e vamos dormir. Nós deixamos para lá: Senhor, eu já orei, Senhor, eu já busquei, Senhor, eu já clamei, eu já jejuei, querido. Não se contente com aquilo que você já está acostumado a receber, a fazer. Doe-se mais a Deus, entregue-se mais ao Senhor. O tempo de orar é tempo de orar, o tempo de buscar ao Senhor é tempo de buscar ao Senhor, o tempo de ler a palavra é tempo de ler a palavra do Senhor. Não barateie o seu tempo com Deus, querido, não barganhe o seu tempo com Deus, não deixe que você tenha momentos de dormir em horários errados na presença do Senhor. Se o Senhor pediu para você buscar, busque. Se o Senhor pediu para você clamar, clame. Se o Senhor pediu para você jejuar, jejue. Se o Senhor pediu para você louvar, louve. Ainda que as circunstâncias te favoreçam a dormir, tudo parece que está tranquilo, tudo parece que está favorável, tudo parece que está bem. Você acha: não, agora eu posso descansar. Em nenhum momento, querido, na Bíblia, no Velho Testamento, nos momentos de guerra, os momentos de bonança, querido, nós vemos os vencedores de Deus ficando tranquilos. A Bíblia diz que eles se fortaleciam no Senhor. É tempo de nós fortalecermos no Senhor, querido. É tempo de nós estarmos cada dia mais arraigados, alicerçados, aprofundados, fundamentados nele. Porque é só assim, querido, que nós vamos vencer a tribulação. Só assim que nós vamos ter, querido, armadura suficiente espiritual para nós passarmos por essa situação, e antes mesmo de nós chegarmos ao final dessa situação, nós já possamos cantar o hino da vitória, porque nós sabemos que o nosso general é um general de guerra, é um general vitorioso, é um general que nos dá a vitória antes mesmo de nós termos começado a batalha. Mas Ele quer ver se nós vamos permanecermos de pé. Milagres que Jesus fez, querido. Ele dizia: olha, fica de pé, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Levanta, a tua fé te salvou. Prostração não é de Deus, querido. Dormir na presença do Senhor não é de Deus. Na presença de Deus nós temos que estar como guerreiras e guerreiros dele, fortes, fortificados nele, sabendo que Ele é o Deus que vai na frente. E muitas das vezes nós temos, querido, cochilado diante da presença do Senhor. Mas calma, Deus não desiste de você. Amém? Pedro falou na hora errada, querido. Mateus capítulo 16, verso 23. O que nós vamos ver ali, querido? Nós vamos ver Jesus anteriormente estava perguntando quem que ele era, quem que as pessoas diziam que ele era. Aí uns falam: uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Moisés, outros acham que o Senhor é um grande profeta. Aí logo abaixo, querido, passa-se um trechinho que eu quero falar dele depois. Logo abaixo desse trechinho que eu vou falar posteriormente, Jesus começa a falar do que ele haveria de passar, de que ele haveria de padecer, o que ele haveria de acontecer. E o que acontece? Pedro chama ele no cantinho e fala assim: Senhor, não fala isso não. O Senhor não vai passar por isso não. E o Senhor fala com ele: olha, afasta de mim, Satanás. Está assim no versículo, querido. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Olha o homem abrindo a boca na hora errada, querido. Se ele tivesse ficado calado, querido, ele teria sido assertivo, mas ele tinha que abrir a boca. Esses somos nós, queridos. O Senhor fala conosco que haverá problemas, haverá situações, haverá provações, igual Ele diz na sua palavra: olha, no mundo tereis aflições. Você fala: não, Senhor, eu te aceitei, eu não quero passar por aflição não.
Querido, é lícito que nós passamos por provações. É necessário, porque nós temos que ser mudados de dentro para fora. E a aprovação nada mais é do que a escola de Deus para mostrar para nós o quão mudado a gente tem que estar. O deserto de Deus, querido, é a escola para nós. O deserto de Deus é onde nós vamos ser tratados pelo Senhor. É onde o Senhor vai se achegar mais a nós. Ah, irmão, deserto remete coisas ruins. Deserto remete calor, remete aflição, remete sofrimento. Mas lembra-se, querido, que um profeta dele, debaixo de um zimbro, no deserto, pedindo a morte, o que acontece? O anjo do Senhor aparece, cutuca ele e fala assim: ei, levanta, come e bebe, porque longa é a tua jornada. Foi no deserto, querido, não foi nas palmeiras. Não foi, querido, nos vales. Não foi, querido, nos poços de água, foi no deserto que Deus fortaleceu o seu profeta. É nos momentos de aflições, querido, que Deus se mostra um Deus de fortalecimento na nossa vida. É nesses momentos, querido, que nós devemos abrir a boca, não para murmurar contra o Senhor. Eu sei que é difícil, já passei por situações assim. Sei que é difícil a gente abrir a boca e em momentos que nada é a favor, ao nosso favor, nós levantarmos a mão e glorificarmos ao Senhor. Sabemos, querido, que esses momentos são difíceis sim, todos nós passamos por eles, mas a nossa atitude é que vai demonstrar o que seremos mais à frente depois dessa provação. Ou seremos murmuradores, ou seremos glorificadores do Senhor. Ou vamos exaltar o nome do Senhor, ou vamos murmurar contra o Senhor. E volto a dizer, a murmuração, ela é o louvor do inferno. A murmuração, ela não agrada a Deus, mas agrada o nosso inimigo. Agora o louvor, querido, ele é totalmente o contrário. Ele põe o Senhor de pé no seu trono e faz com que o nosso inimigo bata em retirada. Porque o louvor, ele é dos céus. O louvor, ele é para o Senhor. O louvor é para Ele, querido. O louvor é dele. E é para Ele que nós temos que dar. A Bíblia manda nós tomarmos cuidado, querido. Não com o que entra na nossa boca, mas com o que sai dela. E há uma figura de linguagem, querido, que eu posso dizer aqui nessa noite, que existem 3 coisas que jamais voltarão ao seu estado original. Uma flecha lançada por um arqueiro, uma oportunidade perdida e uma palavra que sai da nossa boca. Então, querido, não seja como essa situação de Pedro. Não abra a boca para falar errado. Não abra a boca no momento errado. Ah, irmão, então como que eu faço isso? Como que é essa situação de falar errado e na hora errada, querido? Não conte os seus sonhos para ninguém que deve ser contado. Não fale, querido, daquilo que Deus te prometeu com ninguém que vai ser a favor daquilo. Entenda, querido, o que eu estou querendo te dizer nessa noite. Os sonhos de Deus para você, é sonhos de Deus para você. O que você sonhou com Deus, é sonho seu com Deus. O seu vizinho, o seu amigo, não precisa ficar sabendo, não tem que ficar sabendo. Às vezes, querido, nós deixamos de receber bênçãos do Senhor por causa do nosso muito falar. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, se não me engano, no verso 19: sedes manso para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha a conjectura aqui, querido. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, ouve mais e fale menos. O que é seu em Deus, querido, é seu em Deus. O que é Deus em você, é Deus em você, querido. A Bíblia vai falar conosco através do jejum, nessa situação. Quando nós jejuarmos, não é para nós sairmos aí contando para ninguém que estamos de jejum. Não é para sairmos aí com a cara feia, olhando para todo mundo torto, falando que nós estamos de jejum. Não, mas que antes os seus votos sejam conhecidos perante ao Senhor. É você e Deus, querido. Se Pedro tinha que questionar alguma coisa para Jesus, querido, que ele ficasse com aquele questionamento e acreditasse na palavra do Senhor. Última característica, querido, ele tomou a atitude errada. Isso é o que nós mais fazemos. Isso é o que nós mais vivenciamos.
Onde está isso? João 18:10. O que está acontecendo? Jesus está num determinado lugar, uma sinagoga. Está ali o sacerdote, o sumo sacerdote, os servos do sumo sacerdote. De repente, o que Pedro faz? Pedro saca da sua bainha uma espada, corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. O que Jesus faz logo depois, querido? Jesus repreende Pedro e fala: Pedro, por que você fez isso? Põe a sua espada na sua bainha. Jesus pega a orelha direita daquele homem e coloca ela no lugar. Atitudes erradas, querido. Existem momentos, querido, em que nós devemos ficar quietos e simplesmente observarmos o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Há momentos na nossa vida, querido, que não é necessário nós tomarmos atitude nenhuma. Por mais que nós achamos que as nossas atitudes serão as mais certeiras, por mais que tudo fale no nosso coração: olha, esse é o momento certo de você agir. Calma, espera. Deus está fazendo um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Não precisa você achar que Deus vai colocar o seu milagre numa esquina e você na outra, e você vai ter que correr até o seu milagre, porque senão você não vai alcançar. Não. O que Deus preparou para você é para você, querido. O que Deus tem para você é seu. O que Deus falou que é seu, Ele vai dar para você. Ele não vai dar para o seu vizinho, Ele não vai dar para o seu amigo, Ele não vai dar para o seu irmão, Ele vai dar para você. É seu. Deus não precisa, querido, que nós tomamos atitude por Ele. Deus precisa que nós tomamos atitudes para Ele. Entenda a diferença, querido. Deus não quer que você não faça nada por Ele, mas Ele quer que você faça para Ele. Pregar a palavra de Deus, querido, não é para Deus, é por Deus, porque foi Ele que ministrou a mensagem em nossos corações através do Espírito Santo. E nós temos que ministrar a mensagem para as outras vidas. Não para a nossa glória, querido, mas para a glória do Senhor. Amém, queridos? Até agora eu só falei de coisa ruim. Se eu parar essa mensagem aqui, você ir embora para casa e falar assim: poxa, Pedro só fez coisa errada. E como é que Jesus não desistiu desse cara? Como é que Jesus não desistiu desse homem? Calma, querido. Essas atitudes são minhas e suas também. Então Deus não desistiu de mim e de você também não. Mas esse homem, querido, quando ele começou a ser lapidado por Deus, quando Jesus começou a lapidar ele, lembra que no início da mensagem eu disse que Pedro era uma pedra bruta, que precisava ser lapidada? Quando o homem encontra com Deus, querido, quando o homem encontra com Jesus, ele pode ser um barro seco, cheio de galhos, cheio de pedras, cheio de pedregais. O que Deus vai fazer, querido, é jamais lançar ele fora. O que Deus vai fazer, querido, tratar aquilo que precisa ser tratado, mudar aquilo que precisa ser mudado, para moldarmos a sua forma e o seu querer. Pedro, querido, quando começou a ser lapidado por Jesus, olha o que esse homem que foi truculento, esse homem que meteu o pé pelas mãos, falou a hora que não devia falar, calou a hora que deveria ter falado, tomou atitudes erradas, questionou Deus, questionou o Senhor. Olha o que acontece com ele, querido, quando ele começa a entender o lapidar de Deus na vida dele. E isso aconteceu, querido, em ter acalado os momentos dele, ter sido repreendido. Por que eu digo isso, querido? Porque a obra do Senhor na nossa vida, ela vai sendo aperfeiçoada todos os dias, de glória em glória. A obra de Deus na nossa vida, querida, ela tem que ser todos os dias, constantemente. Primeira coisa, querido, que Ele vai fazer, livro de Mateus, capítulo 16, verso 16, Ele tem uma revelação do Senhor. Jesus está perguntando ali: olha, o que o povo está falando que eu sou? Lembra daquele pedacinho que eu falei que eu não queria falar? Olha ele aqui, ó. Todos diziam ao Senhor: Elias, Moisés, grande profeta. Aí Jesus para e pergunta assim: vocês, o que vocês estão falando que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
que Jesus vai falar com ele, querido? No versículo 17 e 18, ele vai dizer: olha, Pedro, você falou isso não foi por revelação de homem, mas foi revelação do meu Pai que está nos céus que te deu. E sobre essa pedra eu te afirmo que eu construirei a minha igreja, e os portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo sobre aquela revelação que Deus deu a Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja dele ia prevalecer. A igreja dele ia permanecer, e tem permanecido até hoje, e vai permanecer até a volta de Cristo para buscar ela, para tomar ela para si, para levar ela para o gozo celestial. Um homem, querido, que meteu o pé pelas mãos, recebe uma revelação do Senhor. Olha o homem começando a ser lapidado. Esse sou eu e você também, querido. Porque nós não somos colocados na Bíblia só nos momentos ruins, não. Nós também somos colocados na Bíblia, também podemos encaixar nossa vida também nos momentos maravilhosos da Bíblia. Podemos contextualizar as passagens bíblicas excelentes, as promessas, com a nossa vida também, querido. Porque o Senhor está dizendo para nós, querido, que mesmo nós sendo brutos, truculentos, pedras brutas, o Senhor enxerga em nós preciosidade. O Senhor tem para nós, enxerga em nós valor, que o mundo não enxerga, que o homem não enxerga, que a sociedade não enxerga, mas Deus sabe que você tem valor. Mais uma, querido. Esse mesmo homem que recebeu a revelação de Deus falando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia vai dizer lá no livro de João, capítulo 20, versos 7 e 8, o que está acontecendo ali? A ressurreição de Cristo. O sepulcro está vazio. Nessa situação está correndo Pedro e João para ir ao sepulcro, ver se o que a Maria tinha falado era verdade. Quando ele chega lá, o João chega primeiro, entra no sepulcro, sai. Aí chega Pedro, entra no sepulcro, João entra atrás dele. A Bíblia vai dizer o quê? O que eles viram foi os lençóis que estavam sobre o corpo de Cristo jogado no chão, mas o lenço que estava sobre a sua face estava dobrado na cabeceira. Aleluia, Jesus. Nada de importante até aí, né, irmãos? Mas aí vem um versículo que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. A Bíblia vai dizer assim: olha, eles viram e creram, porque Jesus tinha deixado uma mensagem para eles naquele lenço dobrado. Já preguei isso aqui na igreja, querido. Jesus estava dizendo ali: olha, eu não terminei, eu vou voltar. E ele entendeu, querido. A Bíblia diz que eles não disseram nada. Olha o homem calando a hora que ele deveria ter calado. Olha o homem sendo assertivo, querido, em Deus, na hora que ele tinha que ser assertivo. É Deus lapidando, moldando, modificando. Imagina se Jesus tivesse desistido dele no primeiro tropeço. Imagina se Jesus tivesse desistido de mim, de você, querido, na primeira tropeçada nossa. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Se Deus tivesse desistido de nós, querido, no primeiro tropeço, esse leão teria nos abocanhado. Deus não desiste de você. Já estou encerrando a mensagem, querido. Esse homem, querido, quando ele foi lapidado por Deus, foi moldado por Cristo, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o selo dos céus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao verso 21. Pedro sai daquele lugar, olha aquela multidão falando aquele monte de coisa, e a Bíblia diz que ele faz um discurso. Primeiro discurso daquele homem, querido, 3.000 almas. Mais de 3.000 almas, a Bíblia relata que se renderam aos pés do Senhor. Esse sou eu e você, querido. Antes brutos, antes iletrados, antes incoerentes nas coisas do Senhor, antes tropeçantes na presença do Senhor, antes errôneos na presença do Senhor, mas o Senhor veio nos lapidando, nos moldando, para fazer de nós homens e mulheres de Deus, a imagem e perfeição dele, porque foi assim que o homem foi criado, a imagem e semelhança do Altíssimo. Gênesis capítulo 2, verso 26,
Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um homem que o seu futuro talvez fosse morrer pescando, agora é um homem que morre por amor à palavra do Senhor. É um homem que vai levantar a sua voz e vai clamar ao Senhor. É um homem que vai passar no meio da rua e aonde a sombra dele tocava, os doentes eram curados. Olha a transformação de vida desse homem, querido. Sabe essa transformação de vida? Ela é a transformação da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Homens e mulheres que ninguém dava nada, mas que quando foram para a presença do Senhor, pedras brutas, barro sujo, viraram joias raras na presença do Senhor. Viraram vasos valorosos diante da presença do Senhor. E querido, nessa noite, eu estou falando aqui para homens e mulheres que estão sendo lapidados pelo Senhor. Eu estou sendo lapidado pelo Senhor. Nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. E nós sabemos aonde nós vamos chegar. A estatura do varão perfeito que é Cristo. E quando nós chegarmos nesse estágio, querido, nós vamos estar com Cristo, lá no céu, na glória, dizendo: Santo, Santo, Santo. Aflições nós vamos passar, querido. Lutas nós vamos passar. Lembra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, querido, Ele pode nos fazer mais do que vencedores diante de todas as coisas. Por isso que Deus não desiste de você, querido. É por isso que Deus não desiste de mim. E nessa noite eu gostaria de que você colocasse de pé, aqui neste lugar, na sua casa. Nós vamos louvar ao Senhor, querido. E nesse louvor você adore ao Senhor com a sua oração. Ele é um louvor conhecido. Amém, querido. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Querido, o maior versículo mais conhecido da Bíblia, querido, diz que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é alguns, querido, não é os perfeitos, não são os letrados, não são só os intelectuais, são todos aqueles que nele creem. O Senhor escolhe as coisas pequenas, querido, para confundir as grandes. O Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Ele não desiste.
querido, de mim, de você. Ele não desiste da sua família, Ele não desiste dos seus sonhos, Ele não desiste. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, querido? Você pode exaltar o nome dEle, querido? Exalte da forma que você quiser, seja com a sua boca, seja com o coração, seja com as palmas, querido. Abra o seu coração, seu ouvido, abra a sua boca, se derrame ao Senhor. Deixa o Senhor te encher. Enquanto Pedro, que ele achou que ele tinha controle da situação, ele só deu com a cara na parede, só tomou decisões erradas. Mas quando ele entendeu que ele precisava apacentar as ovelhas do Senhor, que ele teria que mudar de dentro para fora, ele começa a ser um homem tratado por Deus. Querido, enquanto você achar que você tem controle da situação, o milagre não vai acontecer. A partir do momento que você entregar nas mãos do Senhor, aí a obra dele, o milagre dele vai ser feito na sua vida. Porque enquanto nós pudermos, querido, Deus não vai fazer nada. Enquanto eu puder, querido, enquanto eu conseguir, o nome do Senhor não é glorificado, o nome dele tem que ser glorificado, o nome dele tem que ser exaltado. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Você pode louvar o Senhor com as palmas, querido? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus continue falando no coração de cada um de vocês. Agora nós vamos continuar louvando ao Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. E com as nossas primícias, queridos. Aquilo que você trouxe do gênero alimentício para abençoar a obra do Senhor, para abençoar as pessoas que precisam, os mais necessitados. Vem aqui à frente, traga aí com você, nós vamos orar, nós vamos abençoar, nós vamos consagrar ao Senhor. E desde já, querido, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite, desejar às mulheres que estão aqui um feliz Dia das Mães, mesmo aquelas que ainda não são mães, são, igual o pastor disse uma vez, no primeiro ano que eu estava aqui na igreja, ele me chamou, era Dia dos Pais, ele falou assim: olha, você é um pai em potencial. No outro ano eu virei pai. Aqui tem mulheres em potencial, mesmo aquelas que ainda não são mães. Vocês têm o dom maravilhoso do Senhor, querido, de gerar. Então esse dia também é seu. Amém? Vamos orar consagrando os nossos dízimos. Deus, te louvamos, Pai, pelo dizimista, pelo ofertante da tua casa, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que são trazidas e são, meu Pai, apresentadas ao Senhor nessa noite. Senhor, nós sabemos que o que move as tuas mãos, ó Pai, não é a quantidade da oferta, não é o tamanho da oferta, mas sim o coração do ofertante. Nós te louvamos, ó Pai, pelo dizimista fiel, pelo ofertante fiel da sua casa, por aqueles, meu Pai, Senhor, que mesmo passando alguma dificuldade, não deixam de adorar ao Senhor com a sua vida financeira. Te louvamos, Pai, e te consagramos o dízimo e a oferta, e repreendemos, ó Pai, sabemos que não é necessário, pois é a obediência à tua palavra que repreende o migrador, o cortador e o destruidor. É a fidelidade ao Senhor, ó Pai, que joga essa casta de demônio por terra. Então nós glorificamos ao Senhor pelos fiéis da tua obra. E pedimos ao Senhor, ó Pai, por aqueles que por algum motivo deixaram de ser fiéis, ou que querem ser fiéis, ó Pai, e não podem, e não conseguem. Nós pedimos ao Senhor, dê a eles força, Pai, para serem fiéis, para se tornarem fiéis à tua obra. Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode depositar, querido, no gasofilaço a sua oferta, o seu dízimo, e Deus te abençoe grandemente. Quando você voltar, querido, para o seu lugar, pegue o seu projeto de vida. Nós já vamos encerrar.
fazendo a oração final com os nossos projetos de vida em mãos. Deus abençoe a cada um de você que saiu da sua casa, mesmo com esse friozinho. Hoje eu consegui até ficar de paletó, querido, apesar de que algumas das vezes eu quis tirar ele, mas eu consegui permanecer com ele. Deus seja louvado por isso. Alguns irmãos aqui estão tremendo de frio, já falaram comigo, eu estou morrendo de frio. Modo de dizer, né, irmãos? Mas glória a Deus, Deus tem cuidado de nós. Amém? Levante aí o seu projeto de vida. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, colocamos diante da Tua presença as nossas petições, os nossos projetos, ó Pai, aquilo que nós temos, meu Pai, ser colocado nesse simples papel, nós colocamos diante do Senhor. Que seja feito, ó Pai, conforme a Tua vontade, não a nossa. Que seja feito conforme o Teu querer e não o nosso. Que sejam realizados os Teus sonhos, ó Pai. E que, se possível for, se necessário for, que os nossos sejam frustrados. Porque nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pai, nessa noite eu ministro na vida dos nossos irmãos e irmãs, dos homens e mulheres de Deus que estiveram aqui, daqueles que vão ouvir na sua casa, pelos nossos canais do YouTube, ou que vão ver a mensagem da manhã na live do Facebook, ó Pai, que eles sejam abundantemente, meu Pai, Senhor, abençoados pelas Tuas mãos. Que essa semana, ó Pai, seja uma semana vitoriosa na vida dos Seus filhos. Que seja uma semana, ó Pai, Senhor, de plantar e colher, uma semana de lutar e vencer, uma semana de romper em fé, uma semana, ó Pai, de permanecer fiel a Tuas promessas, ó Pai. Te glorificamos e Te exaltamos em o nome de Jesus. Amém. Levante a mão para o Pai e que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Salvador, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus.